Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2025 da Lojas Quero Quero. Eu sou o Igor Seno, gerente de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores, e estão comigo hoje Peter Furukawa, diretor-presidente, e Jean Mello, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Para dar início à apresentação, passamos para a nossa agenda no slide 3. Na agenda de hoje, vamos apresentar primeiro os nossos pilares, seguido do tema de expansão e projetos. Na sequência, vamos apresentar os resultados do quarto trimestre do ano de 2025 e, por fim, teremos a sessão de perguntas e respostas. Para receber as perguntas, estamos utilizando o botão de Q&A do Zoom. Agora passamos para o slide 4 e eu passo a palavra para o Peter. Caros acionistas e colegas, é um prazer poder estar aqui novamente e compartilhar com vocês os principais resultados do quarto trimestre do ano de 25, bem como o ano como um todo. Quando estávamos no meio de 24, acreditávamos que os juros de 25 iriam recuar e decidimos seguir investindo no crescimento da companhia e no amadurecimento das lojas abertas nos últimos anos. 2025, porém, acabou se tornando um ano atípico, com a maior taxa de juros reais das últimas décadas, o que aumentou significativamente os desafios para todo o setor. Mas mesmo nesse ambiente, a Lojas Quero Quero manteve a sua agenda de crescimento e de fortalecimento do negócio da casa, campo e construção, e isso fica claro quando olhamos a evolução do trimestre. Mantivemos o foco na execução dos nossos 5 pilares estratégicos. Acho que o próximo chart. No pilar de ganhar mercado, crescemos a receita bruta total da companhia em 3% no quarto trimestre. Alcançamos 858 milhões de venda. Nosso same-store sales recuou 2% no trimestre, refletindo ainda um cenário desafiador, mas com uma melhora consistente ao longo dos meses, começando o trimestre no campo negativo e encerramos o trimestre no campo positivo, o que mostra uma inflexão de tendência nas vendas. Nós abrimos 2 lojas no quarto trimestre do ano de 21, encerramos 2025, nós abrimos 2 lojas no quarto trimestre de 21 no ano e encerramos 2025 com 586 lojas em operação. Em excelência de crédito e cobrança, em um ano em que a inadimplência atingiu recordes em todo o país, nós mantivemos a qualidade da carteira bem controlada e estável. A carteira da Verdicard encerrou o quarto trimestre com um atraso de 11,1% em linha com o nosso histórico dos anos passados, confirmando a resiliência do nosso modelo de crédito, mesmo em um cenário de juros elevados e inadimplências altíssimas. Ao mesmo tempo, nossa carteira total de crédito cresceu 18% no ano, apoiando o nosso crescimento de receita com disciplina e muito risco. No pilar de fazer mais com menos, as nossas despesas com vendas cresceram 4% frente ao quarto trimestre de 24, em linha com a inflação, apesar de um aumento de 2% da nossa base de lojas. As despesas administrativas tiveram uma redução nominal de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, reforçando a disciplina da companhia em eficiência e alocação de recursos, ao mesmo tempo que seguimos apoiando a expansão e a operação das lojas. No nosso pilar de vendas digitais, atingimos o patamar recorde de 28% das vendas totais no quarto trimestre, um avanço de 3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 24. É um passo importante na consolidação do nosso modelo digital. Em cultura de alto desempenho, formamos 198 novos gerentes de loja ao longo do ano de 25 e hoje contamos com 253 colaboradores no programa Desponte, sendo preparados para no futuro assumirem posições de trainee de gerente de loja, fortalecendo o nosso pipeline de liderança. Como mencionei, encerramos o ano com 586 lojas, resultado das 21 inaugurações de 25, sendo 2 no quarto trimestre,
e do fechamento seletivo de 8 unidades ao longo do ano. Estamos presentes em 497 cidades do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Conseguimos ainda reformar 27 lojas ao longo do ano de 2025, sendo 5 reformas realizadas no quarto trimestre, elevando a atratividade e a produtividade da nossa base de lojas. Das novas lojas, 6 foram abertas no Rio Grande do Sul, 3 em Santa Catarina, 10 no Paraná, uma em São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Mantemos 85% das nossas lojas em cidades com menos de 100 mil habitantes, reforçando nossa vocação e liderança no interior. Com isso, eu encerro a minha parte e passo a palavra para o Jean, que vai detalhar os números da companhia. Obrigado, Peter. Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, apresentando e detalhando os resultados da companhia, né? Já passando para o próximo slide, que é o slide número 8, o slide de receitas, eu acho que aqui a gente consegue ter uma visão do que foram os últimos anos, né? Tanto na companhia, no varejo brasileiro, e aqui, né, nós passamos o 22, o ano de 2022, o ano de 2023, que foi quando a inflação subiu, quando a taxa de juros começou a subir, que vocês conseguem ver no gráfico superior esquerdo o desempenho do varejo, né? O varejo, infelizmente, ele acaba andando de lado, com um desempenho de venda nas mesmas lojas, né, de same-store sales negativo, né, com queda em 2022 e queda em 2023. Mas lembrem que a gente comentou que lá em 23 a gente começou a ver uma estabilização, primeiro de volume, né? 2023 ainda a gente teve deflação nos preços, e isso levou a retomada em 2024. E fica muito claro no gráfico inferior esquerdo, que é o gráfico trimestral, né? A gente começa o ano ainda com um pouco de queda de same-store sales e vai mostrando uma retomada de vendas. As enchentes no Rio Grande do Sul, já no quarto trimestre de 24, de 25, esse crescimento operacional, ele aconteceu. Porém, já nesse segundo TRI, a gente começou a ver uma piora no desempenho macroeconômico como um todo, né? Não deixando de ser correlacionado, também foi o trimestre em que a taxa de juros bateu o teto, né? Então, agora a gente viu que a partir de junho, julho, a gente teve uma queda na demanda e uma queda adicional no terceiro TRI, né? Por isso que a gente teve uma queda aqui de 2 dígitos de venda nas mesmas lojas no terceiro TRI. Mas como o Peter já comentou, eu acho que essa aqui é a primeira boa notícia aqui, foi realmente essa retomada das vendas do varejo ao longo do quarto trimestre, né? Então nós começamos de uma base de queda de 2 dígitos de venda em algumas lojas para fechar o trimestre praticamente no 0 a 0, né? Então foi uma melhora gradual e consistente que seta uma base, uma expectativa boa para 2026. A gente ainda vai ter uma base muito forte, né, no primeiro TRI, como vocês podem ver ali o crescimento que a gente teve, mas mantendo nesse patamar já seria um ano muito diferente do que foi o 2025, né? Então, o varejo ficou andando de lado em 2025, serviços financeiros e cartão de crédito continuaram crescendo, né? E continuaram crescendo serviços financeiros com crescimento de venda de receita de 12% no ano e de cartão de crédito de 16%, né? Então, com isso, conforme o Peter comentou, a gente cresce 4% as receitas em 2025, chega a praticamente 3,2 bilhões de receitas, né? Passando para o próximo slide, aqui a gente vai ver um efeito dessa taxa de juros alto, da demanda mais fraca no varejo, impactando as margens da companhia, né? Tanto na margem de varejo, né? A gente fecha o ano com 22,4 no gráfico do meio, né, de margem bruta de varejo, margem sobre a receita bruta também. Então, uma queda frente às margens de 2024, e aqui nos serviços financeiros a gente tem um efeito ainda mais forte, que é o custo de capital, né? Então, toda nessa carteira de crédito, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe depois, tem um custo de capital atrelado, e esse custo de capital acaba entrando aqui na margem e, consequentemente, reduzindo a margem ao longo de 2025.
Porém, a margem do quarto trimestre, vocês aqui não está aparecendo, mas ela já é estável frente aos trimestres anteriores e mostra uma estabilização e uma perspectiva, né? Que se o cenário macro melhora com uma possível queda da taxa de juros, a gente também deveria ver uma melhora na margem de serviços financeiros. Então, com isso, a gente acaba, infelizmente, tendo uma queda de 3% no lucro bruto, né, resultado dessas quedas de margens que a gente viu ao longo de 2025. Né? Passando para o próximo slide, né, aqui a gente vê, acho que eu posso dizer que é o segundo ponto, onde a gente teve um trabalho muito relevante, não só nesse ano, mas ao longo do tempo, mas que também proporciona uma base muito interessante para 2026. Né? A gente fez todo, continua, sempre tivemos um olhar muito claro para as despesas, né, para os investimentos, e isso se reflete principalmente aqui no quarto trimestre. Nós temos um crescimento de despesas operacionais de 3,7%, né? Mesmo tendo crescido a base de lojas em 2%, então claramente abaixo da inflação do período. Além disso, as despesas com vendas, né, crescem 4,1% e, não menos importante, uma redução nas despesas gerais e administrativas, uma redução de 2% no quarto trimestre. Né? Então, isso mostra aquilo que a gente vem comentando com vocês ao longo dos últimos trimestres, o trabalho sendo realizado e refletindo no resultado. Né? Então, a gente faz esse controle, cresce despesas abaixo da inflação, mas passando para o próximo slide, o slide 11, a gente mostra que, infelizmente, dado a queda de venda do varejo, né, principalmente no terceiro TRI, e também uma pressão nas margens, a gente acaba tendo uma desalavancagem operacional. Né? A gente entrega um EBITDA de 44 milhões contábil no quarto trimestre, 14 milhões ajustado, é um EBITDA no ano de 151 milhões, 35 milhões ajustado por IFRS 16 e itens não recorrentes. Né? Então, aqui é um efeito claro da desalavancagem operacional. Né? Da mesma maneira que a gente acaba sofrendo quando tem essa queda de varejo, a gente tem a oportunidade, a gente já mostrou isso nos anos anteriores, com o crescimento de venda, a gente consegue entregar essa alavancagem operacional. Então, hoje, operando abaixo do nosso potencial de desempenho, mas com uma base muito sólida para os trimestres deste ano. Tá? Passando para o próximo slide, eu acho que aqui também reflete o que a gente já comentou, tanto o Peter quanto eu, que é o efeito no lucro líquido também do custo de capital. Né? Então a gente fecha aqui o quarto trimestre com um lucro líquido contábil de prejuízo, né, de 43 milhões, um prejuízo ajustado de 24 milhões. Né? Então no ano também acaba tendo esse efeito da desalavancagem operacional e, consequentemente, também, né, do alto custo de capital. Né? Então, a gente já começa a estabilizar o resultado, mesmo com essa taxa de juros alta. Então, o quarto trimestre teve um resultado até um pouco melhor do que foi o terceiro TRI. Tá? Passando para o slide seguinte, a gente vai mostrar alguns dos principais pontos estratégicos que a companhia acaba perseguindo. E não é que perseguiu em 2025, mas é que persegue historicamente. Né? Então, eu já falei aqui dessa retomada da venda, que foi melhorando ao longo do quarto trimestre, do controle de despesas, e um terceiro ponto muito relevante é o controle da inadimplência. Né? É importante, eu acho que é de conhecimento geral, que o cenário, né, do mercado de crédito em 2025 foi muito difícil. A gente vê dados macroeconômicos de crescimento da inadimplência das famílias, do comprometimento da renda, mas mesmo assim a gente consegue crescer essa carteira de uma maneira saudável. Então a gente fecha o quarto trimestre um pouco mais de 1,6 bilhão de carteira de crédito através do cartão de crédito Verde Card, e uma inadimplência, não atraso, na verdade aqui não é inadimplência, mas é o atraso sobre carteira de 11,1%. Né? Então, mostra que essa redução frente ao segundo e terceiro trimestre e relativamente bem alinhado com o que foi o quarto trimestre de 2024. Né? Então, essa inadimplência controlada é sempre uma ótima notícia e algo que a gente sempre vai perseguir. Né? Não é algo do último ano ou dos últimos anos, é algo histórico e algo que também vai ser o nosso foco em 2026. Tá? E passando para o próximo slide, a gente vê que a gente continua vendo essa demanda por crédito, a gente continua vendo o crescimento dos nossos cartões, o crescimento da utilização dos nossos cartões,
tanto que a gente encerra o ano com um crescimento no volume transacionado de 22%. Né? Esse crescimento de volume transacionado que leva ao crescimento de carteira de crédito, né, com a inadimplência controlada. Um ponto que eu acho que é muito interessante de conversar aqui com vocês é a penetração do cartão de crédito Verdicard dentro das nossas vendas. Né? Nós já atingimos acima de 60% de penetração entre 2017, 2018 e 2019. Tivemos uma queda ali no período pós-pandemia e voltamos a crescer. Então, no final do ano passado, atingimos 54% de penetração no nosso cartão, né? E nós temos demanda. Né? Mas aqui a gente vê que também tem um potencial de aumentar ainda mais essa penetração, e essa penetração não é só roubar share de outras formas de pagamento, é realmente trazer novos clientes, aumentar as vendas do varejo, mas isso na nossa visão, tem que ser feito de forma muito alinhada com o objetivo de manter essa inadimplência controlada. Então, aqui mostra claramente esse potencial de crescimento futuro de penetração e de vendas, mas aqui a gente só vai fazer no momento que o cenário macroeconômico for mais propício para isso. E aí, passando para o próximo slide, que é o quarto ponto, né, que a gente começa a comentar, que é o fluxo de caixa. Né? Então, o CAPEX, nós fechamos o ano abrindo as 21 lojas que o Peter já comentou, reformamos outras 27 lojas adicionais, investimos 49 milhões. Então, foi uma escolha que nós fizemos, e não foi só em 2025, já foi a partir de 2023, de reduzir a velocidade da expansão, dado ao cenário macroeconômico, dado o custo de capital. Então, a gente abre 21 lojas, faz um investimento de 49 milhões em lojas, né, reformas, logísticas, segurança da informação. Né? Então, continuamos investindo, sabendo, né, vendo já o potencial e os retornos que essas novas lojas têm nos entregado. E aí, vou passar para o slide final, né, o slide 16, mostrar o resultado disso. Né? E aqui é algo que a gente também discutiu muito ao longo do tempo, que vocês que nos acompanham já sabem, né, que a gente tem um ciclo de caixa ao longo do ano. Né? Geralmente um consumo de caixa no primeiro semestre, uma geração de caixa no segundo semestre, e isso fica muito claro aqui quando a gente vê o gráfico inferior da dívida líquida ajustada ao longo dos trimestres de 2025. Né? Nós tivemos um consumo de caixa que acaba sendo um pouco mais elevado dado a queda da venda do varejo, né, no segundo e no terceiro tri. Sempre quando a gente tem uma queda de venda no varejo, como aconteceu, a gente acaba tendo uma pressão no capital de giro. Mas a partir do momento, né, que começa a estabilizar esse patamar de venda, a gente já volta a gerar caixa, né, tanto que a gente reduz a nossa dívida líquida ajustada ao longo do quarto trimestre. Né, fechamos aqui o ano com uma alavancagem operacional super controlada. Né? Então, mostra que mesmo nesses momentos, né, de cenário macroeconômico mais difícil, a gente consegue trabalhar no capital de giro, trabalhar na gestão de caixa, que é, junto com a inadimplência, um dos nossos grandes focos. Né? Não menos importante, vale ressaltar que a gente fecha o ano, né, uma gestão do passivo já realizada aqui em torno de apenas 16% da nossa dívida com vencimento no curto prazo. Né? Então, ao longo de 2025, fizemos emissões tanto de novas séries do FDIC Verdicard, mantendo o rating BR AAA, né, que é um reflexo de todo esse trabalho de crédito e cobrança, né, da inadimplência controlada, e também ao longo do terceiro e do quarto trimestre fizemos novas emissões de dívidas que alongaram o perfil, conforme eu já mencionei. Né? Então aqui eu fiz um detalhamento dos resultados da companhia de 2025 e volto a palavra para o Igor para começar a conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Peter. Obrigado, Jean. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para receber as perguntas, estamos utilizando o botão de Q&A do Zoom. A primeira pergunta é do Vinícius Preto, do Itaú BBA, e será respondida pelo Peter. Gostaria de saber como tem visto a evolução da demanda nesse começo de ano e se já observam algum impacto positivo do programa Reforma Casa Brasil e da isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000. E como vem o potencial desses dois programas para ajudar na retomada da demanda ao longo de 2026? Bom, Preto, é sempre bom ouvir de você.
Obrigado pela pergunta. Como você falou, nós vimos uma inflexão, a derivada virar positiva já no final do ano passado, desde outubro, novembro, dezembro, terminamos dezembro positivo, começamos janeiro bem. Fevereiro nós temos que lembrar que tem o problema do carnaval, que no ano passado foi em março, esse ano foi em fevereiro, então fevereiro tem menos dias úteis. Nós temos que olhar o trimestre como um todo, tá? Ah, para saber exatamente o que está acontecendo. Mas estamos positivos nisso e com também a questão de estamos segurando os custos, nós estamos mais otimistas quanto ao que pode acontecer nesse ano. É bom lembrar que são quatro coisas, na verdade, Preto, que nós estamos falando aqui. Você mencionou a questão do imposto de renda, isso ajuda mais aqui o sul do Brasil, acho que nós estamos vivendo parte disso, tá? A segunda coisa é que, como nós vimos, que em algum momento vai começar essa redução de custos e deve ter uma continuidade um pouco para cima, um pouco para baixo até o final do ano, que também deve favorecer o nosso consumo. A terceira questão é a questão da safra, né? A safra esse ano está sendo boa, logo, logo a gente já vai começar a colheita, e isso deve ajudar toda essa área em que a gente atua, né? Que é essa área do interior, mais a parte da agricultura. E o último fator é que nós também tivemos vamos dizer, um cenário competitivo mais desafiador para outros que ficaram mais, ou seja, a concorrência ficou um pouco mais fraca, ou fecharam muitas das suas lojas, ou fecharam seus negócios. Isso também nos posiciona melhor. Então, diferente de 2025, em que a gente começou um pouco mais otimista e viu o ano ser mais difícil, esse ano nós estamos vendo uma possibilidade de ter um ano melhor, com as variáveis nos ajudando no momento em que a gente está mais forte como empresa, com a contenção de custos, sendo mais criteriosos ainda e segurando bastante inadimplência. Então, temos tudo para ter um ano bem melhor do que nós tivemos em 26. Essa é a minha visão neste momento. Obrigado, Peter. A próxima pergunta também é do Vinícius Preto, do Itaú BBA, e será respondida pelo Jean. Eu queria explorar um pouco mais o tema do crédito. Como vocês têm visto a evolução da inadimplência nesse ambiente de juros altos? E se a expectativa de queda de juros e de estímulos em 2026 muda o apetite para a concessão de crédito? Bom dia, tudo bem, Preto? Mas começando pelo que a gente tem visto, né? Como eu comentei um pouco antes, a gente tem visto uma situação macroeconômica mais difícil em 25 do que foi em 24, por exemplo. Né? Isso acho que fica claro em dados de endividamento das famílias, em dados de inadimplência das famílias. Então, como que a gente tem atuado quanto a isso? Então, a gente vê essa pressão vindo do mercado, temos trabalhado muito nos dois grandes pilares que a gente estrutura dentro da companhia na parte de crédito, né? Que é o crédito, primeiramente, que é a concessão de crédito, todo o trabalho que é feito de modelagem, dados, todo o trabalho que é feito nas lojas, para que a gente consiga dar um crédito para o nosso cliente, para ele comprar conosco, para ele utilizar o cartão, mas um crédito que seja adequado, que não vai prejudicar esse cliente e que não vai pressionar ele mais para frente e, quem sabe, se tornar inadimplência. Né? Então, a gente sempre diz que não é que a gente vai apertar ou vai soltar um pouco mais o crédito, mas é muito importante estar muito atento e estar com as informações mais atualizadas possível para saber que se a situação fica um pouco mais difícil, naturalmente a gente vai acabar tendo um reflexo na modelagem de crédito, consequentemente sendo um pouco mais conservador nessa concessão. Acho que isso a gente tem isso mostra sim, se carteiras controlados. E como isso aconteceu ao longo de 2025, eu acho que também espero, momento em 2026, esse crescimento de dados negativos macroeconômicos externos possam estabilizar, isso tenderia a nos beneficiar. Né? Outro trabalho que é muito importante é na parte de cobrança, né? E que é muito ativa, tanto nas lojas, esse contato com o cliente, né? Realmente buscando uma solução para esse cliente. Isso é fundamental das lojas, das equipes. Isso e sim, né, você
tem algumas variáveis que podem começar a melhorar esse cenário macroeconômico crédito ao longo de 2026. Eu não acho que isso vai mudar o nosso apetite para crédito, não é que a gente vai tentar se antecipar, mas a partir do momento que o cenário, né, dos nossos clientes melhora, naturalmente a gente teria o interesse de dar um pouquinho mais de crédito, de aumentar aquela penetração que eu comentei, mas a gente não vai tentar fazer isso antes, né? A gente quer ver isso acontecer e a partir do momento de melhora do mercado, naturalmente a gente teria oportunidade de reforçar ainda mais essa parte da companhia, da parte de crédito e buscar alavancar ainda mais o varejo. Tá? Então, sim, tem algumas variáveis que tendem a ser positivas em 2026. Esperamos que siga nessa direção. Podemos, então, beneficiar o nosso negócio também. Obrigado, Jean. A próxima pergunta é de um investidor, pessoa física, e será respondida pelo Peter. Como tem sido a performance de vendas entre os diferentes estados e categorias? Viram alguma mudança de tendência nesse começo de ano? Está no mudo, Peter. Obrigado pela pergunta. Desculpa aqui, um erro técnico. Olha, nós estamos vendo uma diferença muito grande entre a performance dos estados, né? Como a gente está basicamente nessa área mais agrícola, ela tem sido premiada eu diria, igualmente durante esse período. O que nós notamos é o problema dos sazonais, né? Nós tivemos uma venda muito menor nesse primeiro trimestre de ar-condicionados e ventiladores. Tá? São vários milhões de reais a menos que tivemos durante esse período de janeiro e fevereiro. Mas também nós tivemos, dentro do nosso foco, que é casa, campo e construção, nós tivemos também uma venda muito significativa de alguns produtos relacionados mais à jardinagem, como a gente vendeu mais de 100 tratores cortadores de grama, por exemplo, né? Agora em fevereiro. Então, eu não diria que teve nenhuma mudança de mix, tanto em venda como em categorias, durante esse primeiro trimestre. Nós tivemos uma venda mais forte, mas não mas foi igualmente distribuída entre as categorias. Espero ter podido responder a sua pergunta. Obrigado, Peter. A próxima pergunta é de um investidor e será respondida pelo Jean. Podem comentar sobre os principais drivers de geração de caixa do quarto trimestre? E como estão pensando no nível de expansão daqui para frente nesse contexto de consumo mais fraco e juros ainda altos? Acho que aqui tem um pouco que eu havia comentado anteriormente, que é o nosso trabalho na gestão de capital de giro, né? E isso acaba impactando bastante o quarto trimestre, né? Então, essa estabilização das vendas ainda num patamar abaixo que a gente acredita que deveria ser para frente, né, e do nosso potencial, mas essa estabilização da venda já começa a gerar mais caixa, que é essa geração que a gente viu no quarto trimestre. Né? Isso vem muito da parte de gestão de capital de giro, né? A gente tem uma venda maior no quarto trimestre, então a gente conseguiu gerar caixa, estabilizar, né? Mostrar essa estabilização da dívida e entrar num patamar bem coerente em 2026. Tá? Além disso, tem, né, uma visão que é algo que a gente já vem fazendo, que é do caixa, que a gente gostaria, a gente sempre vê que tem muito potencial de expansão, de abrir novas lojas, algo que a gente vem fazendo ao longo das últimas décadas, mas nós pretendemos abrir novas lojas e acelerar isso apenas quando a geração de caixa, o ambiente macroeconômico estiver melhor. Né? Então, a gente continua, né, segurando o CAPEX, assim como a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Né? Esse é o nosso foco agora, esperando, né, aguardando essa melhora, que a partir do momento que começa a melhorar a demanda, começa a melhorar o resultado e a geração de caixa, aí sim, provavelmente a gente poderia discutir uma aceleração da expansão, mas não é algo que a gente faria nesse primeiro momento.
Obrigado, Jean. Com essa pergunta, encerramos a sessão de Q&A. Eu passo a palavra agora para o Peter e em seguida para o Jean para suas considerações finais. Ok, pessoal, antes de encerrar, eu queria falar rapidamente sobre o que estamos vendo no início de 26 e o que significa para frente. Como comentei, 25 foi um ano duro para o setor todo e para a companhia, especialmente no segundo e terceiro trimestre. Entramos no quarto trimestre ainda com vendas negativas, mas nós fomos melhorando ao longo dos meses e conseguimos encerrar o ano em uma curva já claramente em trajeto de recuperação. Esse movimento de melhora com uma derivada positiva na nossa performance continua em 26. No começo desse ano, as vendas das mesmas lojas já mostram um cenário mais saudável do que vimos no meio de 25. Janeiro apresentou crescimento em relação ao ano passado, fevereiro teve um comportamento diferente por efeito de calendário, e é por isso que é muito importante olharmos o trimestre como um todo. O mês de março será determinante para consolidarmos a leitura da tendência, mas até aqui vemos uma trajetória melhor do que aquela que tínhamos há 6 a 9 meses atrás. Do lado da rentabilidade, seguimos num ambiente desafiador. O primeiro trimestre, historicamente, é o mais pressionado, e neste ano convivemos com um patamar de juros ainda elevado, mas, por outro lado, as iniciativas de eficiência e controle de custos já implementados ao longo de 25 já estão trazendo os resultados concretos. Mesmo com a inflação de salário, conseguimos reduzir a despesa administrativa no quarto trimestre em relação ao ano anterior. Com a combinação de receita em trajetória de crescimento e despesa sob controle, nos sentimos hoje mais confiantes em relação à evolução da companhia ao ano de 26. Vale lembrar também que o setor passou por um processo relevante de seleção nesse último ano. Vimos alguns concorrentes importantes reduzindo de forma significativa sua presença ou até encerrando suas operações em determinadas regiões. A Quero Quero atravessou esse período muito difícil, preservando sua base, ganhando relevância em muitas praças e reforçando sua posição como um dos principais players no sul e no centro-oeste do Brasil. Isso nos coloca em uma posição diferenciada para capturar as oportunidades de crescimento saudável à medida em que o ambiente melhora. Além disso, enxergamos alguns vetores macroeconômicos que podem nos favorecer ao longo de 26. A redução do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos tende a aumentar a renda disponível de uma parcela relevante ao nosso público aqui na região sul. O mercado trabalha também com a expectativa do início e continuidade, ainda que gradual, de um ciclo de queda de juros ao longo do ano, o que deve beneficiar tanto o setor quanto o consumidor financiado. E a boa safra de grãos projetada para os próximos meses deve sustentar a renda ainda no interior, que é onde a maior parte da nossa base de loja está. Esses fatores não mudam nossa disciplina, mas reforçam a confiança de que estamos atuando em um ambiente um pouco mais favorável do que aqueles que enfrentamos em 25. Por fim, queria agradecer a todos que nos acompanharam hoje, aos nossos acionistas que seguem confiando na companhia e ao nosso time, aos analistas e investidores pelo diálogo sempre construtivo que tivemos, em especial aos nossos colaboradores que tiveram na linha da frente em um ano difícil e que são essenciais para essa trajetória de recuperação. Temos plena consciência dos desafios, mas também temos plena confiança, a convicção e confiança que estamos fazendo os ajustes certos para nós Quero e que vamos sair muito mais forte deste período. Com isso, encerro a minha participação e passo a palavra para o Jean, que vai conduzir também o encerramento da nossa conferência. Muito obrigado a todos. Apenas agradecer, né, depois dessa colocação do Peter, colocar todo o time de RE à disposição. E mais uma vez, obrigado por todos e até a próxima.